Justiça e Você está no ar. Nesta edição, os detalhes do primeiro encontro de juízes, promotores, advogados e defensores públicos da infância e da juventude do Rio Grande do Norte. E veja também as dificuldades de quem passa por um processo tradicional de partilha de bens e as opções para reduzir a burocracia. E mais, a nova versão do processo judicial eletrônico que vai movimentar ações originárias das turmas recursais e o início das audiências à distância realizadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Fique conosco, o Justiça e Você volta em instantes. Antes disso, você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário Potiguar esta semana. Até já! No início do mês de agosto acontece a segunda edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte preparou uma programação especial que quem vai falar sobre os eventos que acontecem durante essa semana é a desembargadora Zeneide Bezerra, que é coordenadora do Núcleo de Ações e Projetos Socioambientais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Desembargadora, o Tribunal de Justiça participa com o que durante a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa? Nós vamos ampliar a divulgação de onde as mulheres podem buscar um conforto para o seu problema. Não é? Temos também a pretensão de, junto com o Ministério Público, a gente ver aqueles agressores para ver se eles diminuem essa agressividade. Nós temos um percentual assim, altíssimo de violência doméstica, que até a ministra Carmen Lúcia chama de paz doméstica, e é isso, buscando essa paz que a gente está programando toda essa movimentação de segunda a sexta. Obrigada pelas informações, desembargadora Zeneide Bezerra. Lembrando que a segunda Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa acontece entre os dias 3 e 7 de agosto. A Secretaria de Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte promoveu uma série de oficinas para a elaboração de mapas de coleta do inventário comportamental da instituição. As atividades voltadas para os servidores visam identificar as atribuições de cada unidade e as competências técnicas necessárias para a realização das tarefas. A iniciativa faz parte do projeto de mapeamento de competências em execução no tribunal. E qual a importância disso? Identificar realmente o perfil de cada um dos servidores, as atividades que eles desenvolvem, os grandes produtos que cada área deve entregar, para que a gente possa direcionar melhor as capacitações e os treinamentos do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte lançou mais uma ferramenta de comunicação para divulgar as notícias do Judiciário Potiguar. Sobre este assunto eu converso agora com Rubens Lemos Filho, secretário de Comunicação do TJRN. Rubens, como vai funcionar? Como funciona essa ferramenta? É um canal informativo das ações de prestação de contas das ações do Tribunal de Justiça. Esse canal, esse material, essa ferramenta vai ser gerenciada pela própria Secretaria de Comunicação do TJRN. Ela foi criada, ela foi desenvolvida pela equipe da Secretaria de Comunicação Social e vai ser gerenciada pela comunicação. Até porque nós temos inúmeros instrumentos, inúmeras formas de utilizá-la. Nós iremos informar de estatística, dados estatísticos, números de julgamentos, números de atendimentos nos programas como Justiça na Praça. Vamos também enfatizar, priorizar campanhas como a da adoção, que é desenvolvida pela Vara da Infância e da Juventude, e outras ações, outras atividades que fazem parte do Poder Judiciário. O Instituto Juvino Barreto de Natal, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, promoveu uma ação de sensibilização voltada para os servidores do Poder Judiciário. O objetivo da campanha foi angariar recursos para o lar de idosos por meio do apadrinhamento. Atualmente, são atendidos 73 internos, todos oriundos de famílias de baixa renda. O voluntário que queira participar doando, adotando realmente um idoso, ele contribui com o valor que ele quiser
tá? Mensalmente. Então ele só estipula o valor e a data e automaticamente ele passa a ter esse apoio contínuo ao abrigo. Perder um parente é sempre um momento muito difícil e pode ser ainda mais complicado quando existe a partilha de bens em jogo. Mas a burocracia que cerca os processos de sucessão pode sim ser contornada. O Justiça e Você mostra agora as possibilidades dadas pela lei e como é possível planejar em vida a distribuição dos bens aos futuros herdeiros. Acompanhe a nossa reportagem. Foram 2 anos de tramitação na Justiça até que o processo de inventário dos bens deixados pelos pais do empresário Silvio Vilarim fosse concluído. Ele e os 3 irmãos enfrentaram um inventário tradicional, burocrático e litigioso. Inicialmente, todo inventário existe uma certa divergência, né? Mas, com o tempo, que foi mais ou menos 12 meses, entendeu? Foi feito o consenso e a gente entrou num acordo e deu tudo certo. Inventário é o processo no qual se apuram os bens, os direitos, as dívidas do falecido para se chegar à herança líquida, ou seja, o que de fato será transmitido aos herdeiros. Este advogado explica que o processo pode acontecer de 2 formas, judicial ou extrajudicialmente. No primeiro caso, existe o acompanhamento de um juiz. Geralmente, o trâmite leva mais de 1 ano e ocorre em 3 situações: quando existe um testamento, quando há interessados incapazes e quando existe, entre os herdeiros, divergências relacionadas à partilha. Aquele de cujos, quando ele falece, ele pode deixar tanto patrimônio, como pode deixar também dívidas. Então é feito a subtração dessa dívida do patrimônio para chegar ao produto final do inventário e aí adentrar na segunda fase, que é a fase da partilha. Já no caso extrajudicial, instituído a partir de 2007, o inventário é feito em cartório por escritura pública. O trâmite mais rápido demora em média de 1 a 2 meses. O inventário extrajudicial é um avanço do nosso ordenamento jurídico. Ele vem para facilitar bastante esse procedimento que por si só já é tão doloroso. Ele se promove através de um peticionamento, que o advogado peticiona o tabelião ou o notário, como queira chamar, pedindo para ele apresentando para ele os bens, apresentando para ele as dívidas, informando para ele como está sendo decidida a partilha e pedindo que ele leve as notas daquele cartório, por via de instrumento público, aquele inventário. Após definir o tipo de inventário, a família deve nomear a pessoa que vai administrar os bens do espólio. O inventariante é o responsável por todo o processo e pelo pagamento de eventuais dívidas. O prazo determinado pelo Código de Processo Civil para a abertura do inventário é de 60 dias após o falecimento. Para facilitar o processo de sucessão de bens, a partilha pode ser feita ainda em vida. Foi a opção escolhida por Silvio. Ele quer evitar que os filhos atravessem a mesma burocracia enfrentada por ele. Eu tive essa ideia de tudo que vim pela frente de algum tipo de patrimônio, estou colocando o nome dos filhos com usufruto vitalício com incomunicabilidade, né? Que, embora ele vai receber, mas ele não vai ter o direito de alguém que tiver um relacionamento familiar com ele vai ter o direito, só ele mesmo. Existe uma série de procedimentos que você pode, inclusive a parte testamentária, você pode testar, você pode, através, se for apenas bens móveis, você pode fazer um codicilo, se for um patrimônio, você pode testar, fazer um testamento. Existem várias espécies de testamento particular, testamento cerrado, o testamento público. Então existem várias maneiras que o cidadão pode se precaver para, depois de sua morte, não ter a sua família num ringue de disputas e de discórdia. O juiz Luiz Alberto Dantas Filho, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal, condenou o estado do Rio Grande do Norte ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais a 2 crianças. O pai das crianças morreu em 2010 após sofrer agressões quando estava preso na penitenciária estadual de Alcaçuz.
O magistrado esclareceu que, segundo a Constituição Federal, a responsabilidade pela integridade física e a vida dos presos é do Estado. As crianças devem receber cada uma R$40 mil por danos morais e meio salário mínimo mensal por danos materiais até que atinjam a maioridade. Depois do intervalo, a nova versão do processo judicial eletrônico especial para as turmas recursais do TJRN. Aproveite este tempo para acessar a nossa página no Facebook e conferir os destaques do Judiciário Potiguar. Compartilhe nossas postagens e deixe comentários. Opine sobre os temas da sua preferência. Justiça e Você volta já. A equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte desenvolveu uma nova versão do PJE, o Processo Judicial Eletrônico. A partir do mês de julho, agora, a ferramenta passou a ser utilizada para movimentar processos originários das turmas recursais. A peculiaridade dessas turmas é o julgamento de ações que tramitam nos juizados especiais de forma colegiada. A nova versão do PJE deve permitir aos servidores dar maior agilidade aos processos que chegam nas turmas recursais dos juizados especiais do Estado. O benefício é grande, né? Primeira questão da economia, até o próprio tribunal, o nosso tribunal vai economizar muito, até pela consciência também da sustentabilidade, né, que está tão em moda e é necessária para a sustentação do nosso planeta. E aí, realmente, com o virtual não vai ter mais o processo de materializado, né? Não vai ter o processo em papel, como nós falamos, né? E aí isso vai ajudar bastante economicamente falando. O foco da nova versão é a possibilidade de movimentar os processos de maneira colegiada. Além dos juízes, todas as partes terão acesso ao andamento do processo por meio do sistema. Muito proveitoso, porque imagina o advogado, ele já tem no seu próprio escritório, vai ter acesso ao próprio sistema, vai inserir suas petições, enfim, a própria população também, as partes terão acesso em suas residências e também, claro, o juiz até nas suas próprias residências também, tendo tempo, ele vai trabalhar com ele. O primeiro lote de processos das turmas recursais movimentado através do PJE foi lançado no segundo semestre de 2015. Como cada um desses processos é julgado em colegiado no primeiro grau, a expectativa é de que a ferramenta seja lançada muito em breve no segundo grau, que corresponde ao Tribunal de Justiça. Está em funcionamento e estamos dando um apoio presencial dentro do possível e os outros apoios necessários. O acervo das turmas recursais do TJRN é de 1.310 processos distribuídos. A maior parte é movimentada por meio do Projude. Além desses, também existem os processos físicos. A missão da equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal é tornar o processo judicial eletrônico o caminho exclusivo para o trâmite de todos os processos. A Comissão Estadual de Adoção Internacional aprovou o projeto para a realização do primeiro encontro de juízes, promotores, advogados e defensores públicos da infância e da juventude no Rio Grande do Norte. O evento está programado para o próximo dia 20 de novembro. O tema central dos debates será a infância e a juventude, prioridade constitucional. O objetivo é reunir agentes que atuam diretamente nos processos de adoção e destituição do poder familiar, para traçar metas e estabelecer parcerias que resultem na redução do tempo de acolhimento e ampliem as possibilidades de inserção das crianças e adolescentes no convívio familiar e comunitário. E as novidades continuam. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte realizou a primeira audiência à distância. O procedimento foi viabilizado com a utilização de ferramentas eletrônicas de videoconferência. Um recurso tecnológico deve ajudar o Judiciário Potiguar a dar agilidade aos processos criminais. Trata-se do julgamento por meio de videoconferência. De um lado, o magistrado, a Defensoria e o Ministério Público. Do outro, o réu, acompanhado por um advogado numa sala adaptada dentro de um presídio. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tenta facilitar os interrogatórios e os processos judiciais criminais inicialmente na comarca do Natal, através de um projeto piloto, evitando que a Secretaria de Justiça
desloque o preso da unidade em que ele se encontra, Alcaçuz, Parnamirim, Natal, para o fórum. Ele acompanhará tudo em tempo real, através do sistema, em contato imediato com aquela vara criminal ou com aquele fórum que está realizando a audiência e participando através de imagens e de som. A videoconferência é uma ferramenta ainda pouco utilizada em julgamentos no país. O Tribunal de Justiça realizou a primeira audiência à distância, com o processo da 7ª Vara Criminal de Natal. Juristas e magistrados consideram essa nova forma de audiência um verdadeiro sucesso. Como um instrumento de otimização de procedimentos, eu acho extremamente válido e útil. O problema aí é tentar você equacionar a eficiência tão desejada pela sociedade com garantias do acusado e também da sociedade. Esse é o grande desafio para nós. Nem sempre isso é possível. Hoje, como foi tudo bastante organizado, tudo bastante planejado adredemente, deu tudo ótimo aí e o resultado foi extremamente satisfatório. A gente tem muitas audiências que não acontecem porque os presos não vêm por diversos motivos, por deficiência de estrutura, por causa de rebelião, por diversos motivos. E muitas vezes eles deixam de participar das audiências e a prova é colhida sem a presença dele. Ou então a audiência não se realiza e é necessário relaxar a prisão. Então, muitos benefícios vão ser trazidos com essa colheita de prova através da videoconferência. Apesar da economia e da segurança, há quem prefira o formato tradicional de julgamento. Eu tenho uma certa cautela desse contato realmente, dessas impressões que ficam de você ter esse contato presencial com o acusado. Não sei pode ser que com uma prática isso seja apenas uma impressão, que não se perca essa sensibilidade do contato. Neste trecho, é possível perceber como funciona a audiência remota. É usuário de droga? Não, sou não. Tem certeza? Só cigarro. O responsável pela instalação do sistema explica a tecnologia. A possibilidade do Tribunal de Justiça, com essa solução que adquiriu, de comprar, de integrar seus membros para reuniões tanto internas quanto para ouvir presos, que tem sido o caso, né, que foi esse caso que foi feito. Quer dizer, imagine a economia que isso trouxe no deslocamento de presos, mobilização de polícia, mobilização, riscos envolvidos nisso. Então, eu acho muito promissora. Outros entes jurídicos já têm utilizado com sucesso essa solução de videoconferência. E Justiça e Você volta na próxima semana, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias do Poder Judiciário no site do TJRN ou pelas redes sociais. E pela internet você pode também rever o programa, deixar comentários e sugestões de temas para as nossas reportagens e também para as nossas entrevistas. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.